Dentro da comunidade de MicroSaaS, nós temos mais de 1.700 projetos mapeados. E se eu fosse chutar hoje, eu diria que de cada 10 projetos, pelo menos 7 são feitos de inteligência artificial ou de alguma forma plugou inteligência artificial no core do seu negócio. Então, galera, eu quero dedicar o vídeo de hoje para falar sobre como os MicroSaaS de inteligência artificial fazem dinheiro. Mas, olha só que legal. Esse vídeo, ele é um vídeo que eu vou trazer um estudo de caso de um empreendedor que eu admiro muito, acompanho muitos conteúdos dele, chamado Kyle Poyer. O Kyle, ele escreve muito sobre growth hacks, sobre onboarding, sobre go-to-market, e ele fez esse artigo depois que ele analisou mais de 40 SaaS de inteligência artificial. Então eu tomei a liberdade de traduzir esse artigo dele e adaptar a nossa realidade para trazer esses estudos para vocês, para inspirar e dar uma direção, principalmente se você faz parte desses 7 empreendedores aí que estão iniciando a jornada dentro desse mundo de inteligência artificial. Beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Olha só, primeiro vamos definir o perfil das empresas que o Kyle analisou antes da gente deixar, o escopo muito aberto. Primeiro, que o Kyle analisou somente empresas que tiveram financiamento externo, ou seja, empresas que de alguma forma captaram investimento. Segundo ponto é que ele analisou empresas que tivessem listadas dentro da Forbes 50 AI, que é as 50 empresas de AI, mais conhecidas do mundo, e também que tivessem listadas no diretório do Sequoia, que ele tem um diretório chamado Sequoia Generative AI, que é um diretório de startups de AI, basicamente. Então, basicamente, ele pegou empresas públicas e que os dados fossem públicos para que eles pudessem analisar o que faz sentido e o que não faz. Outro ponto importante aqui nesse filtro é que nenhuma dessas empresas nasceu com algum modelo diferente de negócio e depois pivotou para a inteligência artificial. Ou seja, todas elas começaram, por natureza, com um modelo definido e usando inteligência artificial como seu core business. Uma rápida pausa para eu falar do Crisp. Aqui na minha tela, eu tenho dividido o Crisp e o meu MicroSaaS na esquerda e o meu painel do Crisp à direita. E uma coisa que eu tenho usado, que eu tenho curtido muito, é que no Crisp eu consigo colocar várias funcionalidades dentro do próprio chat. Então no MGM, por exemplo, eu tenho clientes que têm 2 perfis. O cara que quer ser self-service, o cara não quer saber de falar comigo, não quer saber de falar com ninguém, ele quer ir lá e fazer as coisas. E eu tenho um cliente que quer falar com alguém, que quer tirar dúvidas. Então dentro do Crisp, por exemplo, você consegue não só ter esse chat para você falar com as pessoas por áudio, enviar arquivos e tal, como você também pode criar uma base de conhecimento para você colocar para cada produto. Então, no caso, eu tenho 4 produtos dentro do Crisp. Eu tenho o MGM, que é o meu MicroSaaS, eu tenho a minha comunidade privada, eu tenho a comunidade de MicroSaaS, eu tenho um blog, eu tenho um e-book, enfim, eu tenho múltiplos produtos que eu uso o Crisp e eu crio essas dinâmicas de bases de conhecimento, de chat e assim por diante, além de outras features incríveis também. Então, se você hoje está buscando uma ferramenta de omnichannel que você pode plugar em múltiplos canais, em múltiplas redes sociais, eu recomendo demais o Crisp, tem funcionado super bem para o meu negócio e é uma excelente ferramenta. Então, galera, olha só, o que ele analisou aqui? Olha só, ele analisou, primeiro, modelo de precificação, distribuição, se ela tem versão gratuita e transparência dos preços. Porque, que nem, a gente sabe, B2B, muitas vezes o pessoal não mostra o preço no site. E olha só que bacana aqui, essa foto que vocês estão vendo na minha tela, é uma foto, então, mostrando o modelo de negócio, a métrica de valor, que eu falo tanto, inclusive vou deixar um link explicando o que é métrica de valor no vídeo aqui, o packing dele, que é o formato do modelo de negócio, depois eu vou explicar disso, se ele tem uma versão gratuita ou não e se o preço é público ou não. Bem bacana esse estudo deles aqui e eles fizeram com essas 40 empresas aqui, com essas várias categorias de produtividades, vendas, automações, design, etc. E olha só que bacana, galera. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre precificação. Então, de 7 a cada 10 empresas analisadas usam o modelo de assinatura. O SaaS de inteligência artificial ele pode usar vários modelos. Nós podemos usar o modelo pay-per-use, pay-per-task, que é basicamente você pagar por uso, pagar por tarefa, que é aquele modelo que você compra créditos, que você adiciona créditos na conta e assim por diante, que ele não tem tanto modelo de subscrição. Ou seja, 70% do SaaS tem um modelo de assinatura. Fica aí um excelente benchmark se você tiver com a dúvida de colocar ou não assinatura no seu SaaS de AI. Outro ponto que é o meu favorito é que desses 10 SaaS que analisaram, 26% tem um modelo híbrido de assinatura. Ou seja, eles não só têm um modelo de assinatura para você pegar e pagar um valor fixo, como eles têm um modelo de pay-per-use ou pay-per-task. Então o cara cobra a assinatura e ele ainda tem um transacional aqui dentro que ele cobra caso você exceda algum tipo de transação, algum pacote. Eu gosto muito desse modelo porque você sempre vai ter 2 fontes de renda. Então você não corre o risco de perder dinheiro caso você tenha um cliente que use demais o seu sistema. E somente 3%
das 10 empresas usadas nessa mesma amostragem que eu tô falando para vocês, usa o modelo 100% Pay-per-Task ou Pay-per-Use. Ou seja, quase ninguém no mercado ainda adota a estratégia de pagar somente pelo uso. Mas Bruno, se a assinatura ela é recorrente e fixa e o custo é variável, por que todo mundo está deixando o SaaS com assinatura recorrente? E galera, assim, eu não sei qual é a resposta, mas eu pressuponho que seja pela simplicidade do modelo de negócio e por culturalmente ser um modelo que o mercado já está acostumado a usar há muitos anos. Então, quando você tenta criar um novo movimento e tentar criar um novo modelo de negócio com uma nova precificação, você pode ter uma barreira de resistência muito alto. E aí as pessoas preferem então seguir com o modelo de assinatura, que já é um modelo padrão há muitos anos no mercado. Outro ponto é pela questão da dificuldade de você cobrar o B2B, que eu falei no começo do vídeo, porque o B2B ele precisa de previsibilidade. Então, se você começa a cobrar ele por crédito, como que ele vai ter previsibilidade? Na era que a gente mudou da geração para cloud, e o cloud ele tem esse preço elástico, cara, você não tem ideia de como as empresas se bateram para conseguir achar um modelo, principalmente na área financeira, para pagar os custos se eles não tinham a menor previsibilidade. Hoje, anos depois, essas empresas já adquiriram algum grau de maturidade, algum grau de previsibilidade, mas ainda é um grande desafio para eles. Olha, um exemplo aqui que vocês podem ver é aqui na minha tela dessa startup chamado Copy.ai. Então, no caso aqui, eles cobram, né, o valor da mensalidade e eles colocam aqui uma quantidade de créditos, né, 500 Workflow Credits. Uma startup que faz isso no Brasil, um microsas no caso, é o do nosso amigo Thiago Costa da Automáticos. Então ele tem um valor recorrente mensal e ele tem a quantidade de artigos que você pode disponibilizar no mês. Então para simplificar, de vez o Thiago colocar tokens, por exemplo, ele colocou quantidade de artigos e deixou mais fácil a visualização. Um segundo ponto sobre precificação que eu acho super legal é que a grande maioria das empresas ainda estão usando o modelo de pay per seat, ou seja, pagar por usuário. Mas um ponto de atenção aqui, só fazendo um parênteses, que se você não sabe a sua métrica de valor, você não pode simplesmente adivinhar que você vai cobrar por usuário. Vamos supor que você tem uma ferramenta que você vai vender de marketing, que você ajude as pessoas a disparar e-mails e a pegar contatos. Se você pega uma ferramenta de marketing, por exemplo, numa empresa, provavelmente as pessoas vão assinar para um usuário, criar um login master e dividir com todos os funcionários da equipe. Então, a métrica de valor para você não fazer isso seria, no caso, você cobrar pela quantidade de contatos e e-mails disparados e não por usuários. Mas se você vai cobrar um CRM de vendas, por exemplo, faz sentido sim você cobrar por usuário, porque cada vendedor será um usuário e cada vendedor precisa ser do seu pipe. Então, saber a métrica de valor, ela é crucial para você definir se você vai cobrar por usuário, cobrar por tarefa e assim por diante. Então, voltando ao assunto, se a grande maioria dos SaaS de AI do mercado hoje, no estudo do nosso amigo Caio, são precificados à base de pagamentos por usuário. Terceiro ponto que eu acho super legal é que a grande maioria dos SaaS, eles são freemiums, ou seja, todos eles ainda têm uma versão gratuita. Creio eu que seja por conta da adoção do mercado. Porque como é uma coisa nova, a inteligência artificial, principalmente quando você vai nichando, né, as categorias vão surgindo várias inteligências artificiais, é muito difícil você precificar meio que uma coisa do zero. Então muita empresa, ela preferiu criar um modelo freemium para você ter um tira-gosto, para você experimentar e sentir essa geração de valor na prática. E olha só que bacana, numa amostragem de 10 empresas, quase 50% tem um produto gratuito para sempre, ou seja, freemium mesmo, freemium raiz. Ou seja, eles têm um custo, mas esse custo acaba ainda sendo mais barato do que o custo de aquisição deles de novos leads, por isso que acaba compensando. Agora, desses 10, 3% tem uma versão limitada, ou seja, o cara tem um produto 100% gratuito, mas você tem um limite de uso. Então, a gente pode concluir que realmente esse talvez seja o menor modelo de adoção. E, por fim, 16% tem o modelo Free Trial, que é aquele famoso teste 5 dias, teste 7 dias e depois você vai ter que pagar por ele. Outro ponto importante, galera, é que a grande maioria dos Free Trials e dos Freemiums de inteligência artificial estão pedindo cartão de crédito antes. E se você falar assim, mas por que eles pedem cartão de crédito? Isso não diminui a adoção, não diminui a barreira de entrada? Diminui. E eu tenho um vídeo também que eu vou deixar lá embaixo falando sobre ter um SaaS Freemium ou não, que, cara, inclusive é um belo de um vídeo. Agora vamos falar do quarto, que é Good, Better, Best. Esse nome meio confuso, que a gente vai abreviar ele de GBB, ele é feito para você empacotar, vamos dizer, as ferramentas de inteligência artificial. Eu vou citar um case aqui da comunidade de MicroSaaS, tá? Olha só que bacana, o Voicify. O Voicify tem isso aqui, ó. Você paga 100 minutos por R$ 297 por mês. Você tem aqui 997 minutos num plano anual ilimitado, né? E aqui você tem 5 vozes, aqui você tem uma voz. Só que o que acontece? Quando você tem ferramentas que ela opera à base de crédito, você tem que simplificar
simplificar para o usuário, porque senão o cara não vai entender. Então uma forma de você empacotar isso é através dessa estratégia chamada Good, Better, Best, GBB. Então olha só que bacana aqui. Essa ferramenta também que eu estou mostrando para vocês de exemplo é de uma ferramenta chamada Browser.ai. E basicamente o que difere entre todos os pacotes é a quantidade de créditos, né? Que vocês podem ver. Então o que eles fizeram? Colocaram aqui os planos, exemplificando para quem é cada plano e a quantidade de créditos embaixo. Foi uma forma de colocar, né? Então, o que você pode fazer, de vez colocar um plano único ou 2 planos e deixar os créditos para os clientes simularem e talvez até causar um pouco de confusão, é simplificar e colocar esse modelo com vários pacotes, explicando para quem é cada um e ponto final. Agora, vamos falar sobre transparência na precificação, que é o quinto ponto. Olha só que bacana, de 10 empresas analisadas, 6 mostram o seu preço. Mas você quer saber uma curiosidade? 100% do SaaS de inteligência artificial para B2B não mostrava um preço na página. Mas Bruno, por quê? Porque simplesmente o B2B prefere fazer uma demonstração e qualificar o lead, ver se aquele lead é um lead bom para ele ou não, antes de fazer a venda e de fazer a demonstração do sistema. Então o B2B ele tem um processo mais high ticket, que envolve um contato de um vendedor para você vender para AI. Eu achei essa informação super bacana. Por que que as empresas de B2B não mostram preço? O Caio listou 3 hipóteses que ele acredita. A primeira é que ele acha que a concorrência afeta negativamente você demonstrar os preços. O segundo, porque o B2B tem uma questão de customização e setup. E por fim, pela flexibilidade de preço, tá? Então, galera, qual que é a conclusão que a gente chega desse estudo de hoje? A conclusão é que o SaaS de inteligência artificial, ele ainda é algo muito recente no mercado. O SaaS ele ainda segue o mesmo modelo do SaaS tradicional, mas mesmo que você tenha essas variações de tokens, as pessoas ainda estão sendo criativas e tentando manter o modelo de subscrição. Então eu creio que nessa era, nesse momento, a gente ainda vai ficar com assinatura, mas no momento próximo nós já vamos ver grandes empresas mudando a precificação para você pagar pelo resultado, pagar pelo uso e não mais uma mensalidade. Até porque, convenhamos, faz muito sentido, né? Você pagar pelo que você usou e não ficar pagando uma assinatura, mesmo que você não use. E nós teremos um grande desafio, que é essa mudança do comportamento, principalmente do B2B, que eles vão ter que passar pela mesma mudança que eles passaram na era das nuvens. Eles tiveram que adaptar todos os seus custos variáveis e agora na era do AI, eles também vão ter que adaptar, mas eu acredito que ainda vai ter uma curva de amadurecimento natural no mercado. Outro ponto importante é os micro SaaS de inteligência artificial. Eu ainda acho que todos têm que sim continuar vendendo como freemium. Eu gosto mais do freemium do que o free trial, com algumas ressalvas, mas a gente viu por A mais B aqui nesses estudos que a grande maioria dos SaaS, 70 e poucos %, ainda estão usando o modelo de ter um produto gratuito. Para ser sincero, eu não sou um grande fã do modelo de ter um produto gratuito, principalmente quando a gente fala de micro SaaS, porque você corre o risco de construir um produto gratuito, ter uma conversão baixa para o pago e esse produto gratuito ficar demandando muito suporte, muita manutenção e você não está convertendo o suficiente para fazer valer a pena para você. Então eu começaria sempre olhando para talvez um modelo free trial ou um modelo de reverse trial, que eu também já expliquei isso nos meus conteúdos. E por fim, galera, se você vende para B2B, lembre-se que talvez valha a pena você não mostrar os preços no seu site, porque 100% das empresas lá fora não se sentem confortáveis em mostrar, exceto se você for vender para micro e pequenas empresas. No caso de vender para PME, talvez faça sentido porque é quase um B2C, mas se você for fazer uma venda maior e mais complexa, pensando num ICP de um pouco médio porte, talvez um pouco maior, eu não mostraria os preços, principalmente porque você não consegue nem prever quanto que vai custar para você se você não tiver uma qualificação prévia do tamanho do uso que esse B2B vai ter. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixe de seguir o canal para mais e eu vejo vocês na semana que vem. Até mais.